Então, nessa segunda parte do nosso Evangelho, nós vamos agora continuando aquele estudo que a gente vem fazendo nos sábados, né, sobre as 5 sabedorias e os 5 venenos mentais. Nós vamos para a quarta, a penúltima, né, que é a sabedoria da causalidade, né, e que é o antídoto para o veneno mental da inveja, né? Sempre lembrando que a inveja não é só assim naquele sentido mais comum que a gente interpreta de desejar que os outros não tenham sucesso, né? Ou invejar o sucesso dos outros, mas é também toda vez que a gente de alguma forma se compara, estabelece comparação, né? Por quê? Porque nós, embora nós sejamos naturezas divinas com as mesmas potencialidades, né? Ou seja, nesse aspecto somos todos iguais, as nossas manifestações são infinitamente diversas, né? Cada natureza divina se manifesta de uma forma, de um modo diferente. Então, é a mesma coisa que nós dizermos que essas manifestações são incomparáveis. Então, fazer qualquer comparação significa, antes de qualquer coisa, matar a nossa possibilidade de progresso, né? Porque nós não temos que nos comparar, nós temos que olhar para o nosso próprio caminho e, no máximo, quando olharmos para o outro, transformarmos, se por acaso acharmos nele aspectos positivos, essa nossa inveja em admiração. Que admiração é uma coisa completamente diferente. A própria palavra, na sua etimologia, ela mostra isso, né? Porque mirar é olhar, né? Mirar, olhar. E esse prefixo ad significa de perto. Então significa que as qualidades positivas daquela pessoa me atraem de tal forma que eu quero ver de mais perto para ver se eu aprendo a ser melhor também. Aí é completamente diferente, né? Então, o que essa sabedoria vai nos ensinar é isso, né? E essa sabedoria e esse veneno estão ligados ao nosso quarto agregado. Qual é o nosso quarto agregado? É o agregado mental das formações mentais, né? Que também podem ser chamados de fatores de composição ou estrutura kármica. Qualquer um desses nomes estão se referindo à mesma coisa. Ou seja, é o aspecto da nossa mente onde residem todos os nossos hábitos e marcas mentais que nós construímos ao longo de incontáveis vidas e que nos levam a agir da forma como a gente age, né? É onde estão ali enraizados os nossos hábitos, né? E como que a gente purifica isso? Através da sabedoria da causalidade. Aí já fica uma conexão bem evidente, né? Porque o que é causalidade? Causalidade se refere à relação causa e efeito, não é isso? E estrutura kármica, que é esse nosso componente mental, é exatamente a causa de nós sermos como nós somos hoje. Tanto em características físicas, né, corporais, na nossa forma, como em características mentais, né? Inteligência, emoções, maneira de sentir, maneira de perceber as coisas, maneira de se relacionar, né? Maneira de interagir, tudo está enraizado aí. Tanto é que raiz, né? O que é a raiz? Raiz é a origem também, tá relacionado à causa, né? Então, as raízes desse nosso ser, que nesse momento se manifesta dessa forma encarnada, está nesse componente que se chama formações mentais. Por isso que ele chama formações, ele forma tudo que a gente faz, né? Eu falo alguma coisa aqui, eu estou recorrendo a esse, vamos dizer assim, a esse manancial, né? Essa fonte que está dentro de mim. Seja positivo ou negativo, porque karma não significa efetivamente que seja negativo ou positivo, né? Karma significa algo ligado a essa lei de ação e reação, né? Literalmente, karma é uma palavra sânscrita que significa ação, né? Mas nesse contexto espiritual está ligado a essa questão de ação e reação, né? A cada um segundo suas obras. Então, é aqui nesse componente, nesse agregado, que está o resultado das nossas obras. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente o quê? Quando a gente se senta aqui aos sábados para estudar o Evangelho, é olhar com cuidado para essas estruturas, né? Para essa forma, como a gente constrói as nossas formações mentais, e ver o que não está muito bom aí, o que está conduzindo ao sofrimento, o que está conduzindo à aflição, e mudar para colocar sementes boas, né, que façam surgir bons frutos. É isso que nós estamos fazendo, uma renovação, né, uma sublimação das nossas estruturas kármicas, ok? E aí o texto vai dizer o seguinte a respeito disso: o quarto veneno negativo é a inveja,
que inclui estar com inveja das riquezas, sucesso e boa sorte alheias. Então, essa aqui é a coisa bem nítida da inveja, né? Mas é como eu falei para vocês, quando a gente se compara, nós de alguma forma estamos fazendo isso aqui, ainda que sutilmente. Talvez o verbo comparar seja uma forma da gente disfarçar para nós mesmos, né? O que o pessoal chama às vezes inveja branca, né? Ainda tem esse negócio, o ego ele tenta amenizar tudo, né? Ele quer aparecer bem na fita, ele não quer ser bom, mas ele quer parecer bom, né? Então inventa palavras, é super criativo, né? A inveja previne e impede um indivíduo de realizar o seu próprio bem-estar e, como resultado, ele experimenta mais sofrimento e continua a desenvolver ainda mais inveja para com aqueles que têm mais. Eu não sei se vocês já repararam isso, o invejoso tem esse problema, né? Porque é aquela velha história, não cuida da sua própria vida, suas estruturas kármicas vão ficando cada vez mais negativas, as coisas vão ficando pior, ele começa a se achar injustiçado, porque os outros estão dando tudo certo para eles, para mim não está dando certo. Mas por que ele vê dessa forma? Porque ele não tem sabedoria da causalidade. O que a sabedoria da causalidade diz? A cada um segundo suas obras. Mas a pessoa que não tem essa sabedoria não enxerga isso. Ele acha que ele está sendo vítima de alguma entidade, um Deus parcial que está beneficiando os outros e ele está ficando para trás, né? Então, o grande problema desse veneno mental é justamente que ele nos desvia daquilo que realmente importa, que é olhar para nós, né? Saber quem nós somos, né? Como nós formamos todas as nossas ações, pensamentos e emoções e falas, né? Que raízes são essas, né? Quais eu deveria abandonar e quais eu deveria cultivar, né? Então, esse olhar ele é fundamental para que a pessoa supere seus obstáculos mentais e diminua seu sofrimento e sua aflição. Mas se ele está olhando para os outros, está na comparação, ele não consegue se ver. Ele cai naquela armadilha que Jesus chama a atenção, quando ele diz assim, por que tu olhas o argoeiro que está no olho do teu irmão, né, o argoeiro que é o cisco, e não vê a trave que está no teu? Né? Então é isso, basicamente é isso. E o texto continua, esta é a razão para que a sabedoria realizadora representada pelo Buga Amogha Siddhi, cujo nome significa conquistador todo-poderoso ou aquele que infalivelmente alcança a sua meta, é experimentada na ausência da inveja, isto é, quando a inveja é removida, todos os desejos são naturalmente e sem esforços realizados. Por quê? Porque a gente passa, removendo esse veneno da inveja e da comparação, a gente passa a enxergar como é que funciona perfeitamente a causalidade. E aí, se eu tenho a aspiração de chegar a um determinado tipo de comportamento, a um determinado tipo de resultado, e isso vale inclusive para os resultados mundanos, né? O karma ele funciona no nosso mundo mundano e no mundo espiritual, né? Eu vou saber qual é o tipo de ação que eu preciso fazer agora para eu chegar lá na frente e atingir o objetivo que eu quero. Por isso que ele fala que quando esse obstáculo mental, né, da inveja e da comparação é removido, todos os desejos são satisfeitos. Por quê? Porque nossos desejos passam a ser desejos lúcidos, né? Desejos baseados na realidade e não mais num devaneio, né? Um devaneio comparativo, enfim, que não olha para si mesmo e vê que é em nós mesmos que estão as causas tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. E quando eu descubro que as causas do meu sofrimento e da minha felicidade estão em mim, né, eu me torno livre para construir o meu próprio destino. Eu não fico mais esperando que outros seres construam por mim. Isso é uma coisa importante também dentro desse estudo, dessa sabedoria, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas religiosas, inclusive, oram a Deus como se Deus fosse resolver os problemas todos. Eles não percebem que a oração é apenas uma abertura da mente para que ela enxergue o que ela precisa fazer. E não algo que ela vai pedir para um ser superior e ficar esperando que o ser superior resolva todos os seus problemas, porque não é assim que as coisas funcionam de fato, né? Então é importante essa sabedoria também. Vocês vejam, o Buda Amogha Siddhi, ele significa Amogha Siddhi, o conquistador todo-poderoso. Quando a gente acessa esse potencial que tem dentro de nós, da sabedoria da causalidade, nós nos tornamos como que todo-poderosos, ou seja, o que a gente quiser, né, a gente vai realizar. Como Jesus chegava, chegou o cego perto dele e disse, Senhor, eu quero que tu me cures. Ele, se tu quer, então eu também quero. Está curado. Pronto, ele estava curado. Porque ele tinha essa sabedoria plenamente realizada.
Ele tinha poder para fazer transformações, porque ele sabia onde estavam as raízes do karma, né? Ele sabia onde estavam os problemas das pessoas, né? E aí eu selecionei, como a gente tem feito sempre em relação a todas essas sabedorias, a passagem do Evangelho onde Jesus se refere a isso, né? E é no trecho onde ele diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27, ele fala assim: em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz. Nesse contexto aqui do Evangelho, o que é a sua cruz? É o nosso karma. Você tem que tomar, nós temos que pegar isso na nossa mão. Por quê? Porque fomos nós que construímos. E se ele precisa ser reformado, então é nossa responsabilidade que nós o reformemos. Emmanuel, através de Chico Xavier, sempre diz que o trabalho espiritual é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por nós. Então Jesus aqui está falando claramente sobre essa sabedoria da causalidade. Entenda que foi você mesmo que construiu o seu destino, e se você quer um destino diferente, tome essa cruz na sua mão e reconstrua, e faça o trabalho. Ninguém pode fazer por você. E ele, o próprio mestre, está dizendo também: eu não vou fazer, porque não tem como fazer. Isso é um princípio universal, e nem os mestres iluminados podem ir contra esses princípios, né? E na sequência desse diálogo, ele vai dizer também aos discípulos assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. Aqui, pessoal, essas leituras, a gente tem que usar essa chave que nós temos usado muito aqui, que Jesus não falava a partir da personalidade de Jesus de Nazaré. Ele falava a partir do Cristo que habitava dentro dele, que é o Cristo que habita dentro de todos nós, mas que nele já estava plenamente realizado. Então, quando ele diz aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, significa aquele que se apegar a essa sua vida, essa sua personalidade humana, né? A essa vida do ego limitada, né? Que é apenas uma manifestação da natureza divina, mas que não é a sua verdadeira essência, vai perder a sua vida, que a verdadeira vida é justamente a que está por detrás disso, que é muito mais ampla, né? Que é muito mais, que é ilimitada, né? E por isso que ele diz depois também: mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, não é por causa de Jesus de Nazaré, é por causa do Cristo interno que habita em nós, né? O sacrifício aí é naquele sentido, inclusive etimológico da palavra sacrifício, que é sagrado o ofício. Ofício trabalho, então trabalho sagrado. Qual é o nosso trabalho sagrado? Fazer despertar o potencial divino que tem dentro de nós, né? Então por isso que ele vai dizer assim, que aquele que tiver sacrificado a sua vida, quer dizer, o seu ego, né, o seu desejo, o seu apego, a sua inveja, a sua raiva, né, esse vai recobrar essa mesma vida divina que habita em si. Perceberam, pessoal? Então, a leitura do Evangelho, ela não pode ser literal, porque senão a gente perde completamente o sentido dela. São palavras que remetem a aspectos extremamente sutis. E a literalidade, ela nos prende no aspecto denso do significado das palavras, e aí fica incompreensível. Como renunciar à minha vida e aí eu ganho a minha vida? Quer dizer, nesse aspecto, a nossa mente ordinária ela não consegue unir esses opostos. Por quê? Porque a nossa mente comum, ela funciona como Aristóteles disse. Aristóteles, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele criou o princípio da identidade, que diz assim: se A é A não pode ser B, e B não pode ser A. Então, quer dizer, se eu renuncio à minha vida, então como que eu recobro a minha vida? Mas do ponto de vista de uma visão espiritual, não existe essa contradição, porque não há dualidade. E como é que a gente transcende essa dualidade? É enxergando que Jesus está falando a partir de sua natureza crística, o que no budismo é chamado de natureza búdica, né? Então, quando a gente percebe que ele está falando desse lugar interno, aí a gente entende o que ele está dizendo, né? E aí Jesus continua: que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Mais uma vez, ganhar o mundo inteiro significa satisfazer todos os nossos desejos egóicos e mundanos, por exemplo, riquezas, posses, família, carros, tudo, e perder a nossa vida do ponto de vista espiritual, a nossa oportunidade de crescimento espiritual por conta disso. Nos ocupamos tanto dessas coisas. Eu não sei se vocês já viram depoimentos de homens, às vezes, executivos de altas empresas, pessoas que ficaram muito ricas,
e que depois de muito tempo, já quase entrando na terceira idade, fala assim, poxa, eu joguei meu tempo fora, não tive conversa com minha família, meus filhos cresceram, eu não vi, né? Isso para falar só de aspectos mundanos. Se ele refletisse sobre o aspecto espiritual, ele veria que o estrago é mais profundo ainda. Então é disso que Jesus está falando aqui, né? O que serve para um homem ganhar esse mundo todo e perder a finalidade da vida, que era justamente trabalhar para o despertar da nossa natureza espiritual, que é o que vai nos trazer a verdadeira e genuína felicidade, aquela felicidade que não acaba nunca, né? Que Jesus chama de felicidade eterna. Ele diz assim, o que dará um homem em troca de sua vida, né? E aí ele termina com essa parte que eu considero o mantra cristão para a sabedoria da causalidade, quando ele diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Então toda vez que a gente pensar a cada um segundo suas obras, né, nós vamos estar removendo esse obstáculo mental da comparação e da inveja, porque nós não temos por que invejar os outros se nós somos fruto das nossas próprias obras. E o outro é fruto das obras dele, né? Aquilo é um assunto dele, esse é um assunto nosso. Então, a gente com isso se liberta desse obstáculo e consegue purificar aquilo que constitui as nossas estruturas kármicas, né? Então vocês veem como que essas sabedorias são importantes, né? Porque nós estamos na quarta, né? Vamos só lembrar. A gente viu a sabedoria do espelho, que purifica a raiva, a sabedoria da igualdade, que purifica o orgulho, a sabedoria discriminativa, que purifica o apego, o desejo, né? E agora a sabedoria da causalidade, que purifica a inveja, né? Cada uma delas atuando em um dos nossos agregados, né? Desses 4 agregados que nós já estudamos. Na próxima nós vamos estudar a sabedoria da liberdade, que vai purificar a nossa ignorância, né? Mas nessa passagem vamos guardar então isso, né? Que toda vez que bater em nós uma certa revolta, achar que as coisas não estão indo bem, a vitimização, por exemplo, é muito ruim. Vitimização também é outra coisa que obstrui o acesso a essa sabedoria, porque essa sabedoria reside dentro de nós. Está dentro de nós temos acesso a ela a hora que quisermos, né? Mas o que obstrui? A vitimização, por exemplo, é uma coisa que obstrui o acesso à sabedoria da causalidade, porque se eu me julgo vítima, eu não estou acreditando no a cada um segundo suas obras. Como que eu sou vítima se eu mesmo que construí isso? Então eu não sou vítima, eu sou o protagonista da minha própria história, eu sou o personagem principal da minha própria história, né? E o que está faltando talvez para nós? Assumir o protagonismo. Então o convite que é feito aqui, a partir dessa sabedoria da causalidade, é que a gente assuma o protagonismo que é nosso. Não ficar aguardando que outros façam isso por nós, porque não vão fazer. As leis espirituais não funcionam dessa forma.